João, capítulo 5, versículo de 8 a 9, a palavra de Deus diz assim, ó: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Deus querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela exposição da tua palavra, Pai. E queremos, Deus, te pedir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Senhor, de maneira sobrenatural nessa noite, Pai. Derrama da tua presença, derrama da tua unção, Pai. E nos ajuda, Senhor, a compreender as tuas escrituras, Pai. Nos ajuda a compreender a tua palavra, Senhor. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e declaramos, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar, Senhor. Que teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas para louvor da tua glória. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos conta, queridos, que nesse texto aqui que nós acabamos de ler, existia um certo homem enfermo, tinha muito tempo, e esse homem que estava enfermo, depois de muito tempo, ele estava junto a um tanque, uma poça grande de água, onde dizia o dito popular naquela época, existia, se assim eu posso dizer, uma lenda, que um anjo descia e agitava as águas. E quando esse anjo descia e agitava as águas de maneira sobrenatural, aqueles enfermos que estavam ali ao redor daquele poço, olhavam o que estava acontecendo e falavam: olha, o anjo está passando, então vamos mergulhar nesse poço, vamos dar um tibum, porque o primeiro que mergulhar nessa água vai ser curado. Então eles ficavam ali de espreita, né? Era igual atender o Big Fone. Ficava aquele pessoal ali em volta daquele treco esperando acontecer alguma coisa. Quando a água se agitava, eles mergulhavam, porque o primeiro que caísse naquela água seria curado de maneira miraculosa. Mas note que quando eu comecei o discurso explicativo acerca daquilo que acontecia, eu acho que eu frisei o fato que existia uma história, existia uma lenda que um anjo fazia isso tudo. E verdadeiramente era uma lenda, era um conto popular que se contava naquela época e que as pessoas acabavam caindo naquela crendice. As pessoas acabavam olhando para aquela situação e se deixando levar por aquilo que o dito popular dizia naquela época. Eu não sei se você é desse tempo, não sei nem se isso ainda existe. Antigamente tinha um negócio que a gente fazia, que até a minha família fez uma vez, que a minha irmã, ela sofria de muito problema respiratório, e aí levou-se ela num treco lá longe, que a mulher faz... Como é que é? Simpatia. Simpatia é o nome, lembrei. O pessoal... Você chegou a fazer alguma simpatia que tinha antigamente? Aqueles trecos que tinha que... vou fazer um treco aqui, que jogando... Me fala a simpatia aí. De cabeça não sabe nenhuma. Eu sei que tinha uma simpatia que levou lá a não sei quem... que aí fazia não sei o que, botava o nome de não sei o que lá. Isso, queridos, são lendas que adentram pela nossa vida e que existia nessa época, desde daquela época até hoje. E naturalmente, quando nós olhamos para esse tipo de situação, quando nós olhamos para essas histórias que a Bíblia nos conta, quando a Bíblia fala desse tipo de simpatia que existia naquela época, a gente olha e pergunta: meu Deus do céu, como é que conseguia acreditar nisso? E o tempo passa, e chegando no dia de hoje, se nós pudéssemos trazer para a realidade, hoje em dia nós ainda temos esse tipo de crendice que permeia o nosso dia a dia, e que eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e falar: mas como pode acreditar nisso? Como pode acreditar que aquela simpatia que era feita ia curar alguém de asma, ia curar alguém de um pé chato, por exemplo? Eu lembro que tinha assim, na minha família tinha muito pé chato, e tinha uma simpatia que fazia para tirar o pé chato. Está todo mundo lá com pé chato até hoje. Como pode acreditar
que aquele negócio lá que fez com a lagartixa ia tirar o pé chato do cidadão, querido. Como pode acreditar nisso? Como pode eu e você, há tempos atrás, termos acreditado nesse tipo de coisa? Como pode você ter, coitadinho, pegou a lagartixa, arrancou o rabo da bichinha para tentar? Queridos, como pode a gente ter vivido? Deixa eu te contar uma coisa, a cegueira de vez em quando, ela vem na nossa vida, ela vinha, na verdade, nas nossas vidas, tirando de nós, tirando de mim, de você, o total discernimento das situações que a vida estava nos apresentando. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo cruzou o teu caminho, Jesus Cristo te resgatou de onde você estava, e hoje você tem plena consciência e plena ciência que o que cura não é a água que se agita, que não é um anjo que passa naquele lugar operando um milagre, é o Cristo Todo-Poderoso que pode mudar a sua história, é que chegou, te resgatou, te tirou daquele engodo do qual você vivia e hoje te coloca num lugar onde você consegue ter o discernimento que a fuga, que a escapatória dessa situação ao qual você vive, ela está no Cristo poderoso e digno de todo louvor e de toda adoração. E dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele acreditava que descia um anjo e agitava a água. Nós acreditávamos em outras coisas. Naquela época acreditava naquilo e hoje nós acreditamos nisso ou naquilo outro. Mas as histórias, os enredos, eles podem se modificar. Mas o cerne, o ponto crucial é que só quem muda a história e opera milagre é Jesus Cristo. Amém. Não adianta arrancar o rabo da coitada da lagartixa, querido. O que vai mudar a história é o Cristo Todo-Poderoso na minha e na minha vida. E naquela época, naquele momento que esse homem vivia, ele teve a história dele mudada. Como que ele teve a história dele mudada? Num determinado dia, ele estava lá em volta do tanque, esperando o tal anjo aparecer e agitar as águas. E aí Jesus Cristo, ele passava por aquele momento. E quando ele olhou para aquele homem, perguntou para ele, olha, o que você está fazendo aí? E aí ele falou, não, ele contou toda essa história para Cristo. E aí Cristo olhou para ele e falou, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você quer ser curado? Você quer alcançar aquilo que você tanto tem o desejo? Porque eu, Cristo, sei que você está aí há muito tempo passando por isso. Então você quer ser curado? Quando Cristo pergunta isso para aquele homem, ele responde para Cristo assim, ah, meu Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. Não tem ninguém que possa me ajudar a chegar primeiro do que os outros lá, porque afinal de contas eu fico aqui deitado, entrevado nesse leito. Quando a água se agita, até eu me levantar, chegar lá, alguém que tem de repente só uma unha encravada mergulha na minha frente, eu não consigo chegar, porque o meu problema é pior do que ele. Mas entenda bem que Cristo, quando ele chega para aquele homem, ele chega para ele perguntando se ele quer ser curado. Ele não chega para aquele homem perguntando o que acontece que você não alcança a cura. Se ele tivesse perguntado o que acontece que você não alcança a cura, aquele homem teria espaço para falar de tudo que ele estava transcorrendo. Só que Jesus Cristo, ele faz uma pergunta para aquele homem, você quer ser curado? A resposta que caberia naquele momento não era uma justificativa acerca de por que ele não era curado. Era responder sim ou responder não. Só que ele começa a argumentar falando pelas causas a qual ele não pode ser curado. Ora, quando ele pergunta
para mim e para você, por exemplo, se você quer ser abençoado, se você quer de repente uma situação que permeie o seu coração, como por exemplo, quando Cristo chega para você e fala assim: olha, você quer um emprego melhor? Você de repente chegaria para Cristo e falaria assim: ah, Cristo, mas eu não estudei o suficiente para ter um emprego melhor. E aí, se eu fosse Cristo, que não é o caso, graças a Deus, eu ia falar: não te perguntei isso. Eu perguntei se você quer um emprego melhor. Ou então, quando ele fala assim: ah, você quer que a sua vida tenha uma melhoria acerca daquilo que você vive no seu dia a dia? Aí você fala: ah, Jesus, mas eu casei errado com essa mulher aí que só... Eu não perguntei isso acerca do seu casamento. Eu perguntei se você quer melhorar de vida. E aí de repente ele fala assim: ah, você quer de repente conseguir uma casa melhor, conseguir um lugar melhor para você viver? Aí você responderia para Cristo assim: ah, Cristo, eu já estou muito velho, me deixa aqui mesmo no meu cantinho, porque quantos anos eu tenho de vida? Eu vou ficar por aqui mesmo. E Cristo falaria assim: ou melhor, se eu fosse Cristo, eu não estou perguntando a sua idade, eu estou perguntando se você quer mudar de casa. Ou então Cristo falaria assim: você na sua atual situação, você quer que de repente a sua situação seja transformada? E você responderia: ah, Jesus, na minha idade eu já errei muito, hoje em dia eu estou colhendo todas as burradas que eu fiz na minha vida. E aí, queridos, nós temos como mania, quando Jesus Cristo quer nos dar de repente uma bênção, nós respondemos o porquê nós não merecemos receber aquela bênção. Ah, eu estudei muito pouco, esse salário que eu ganho aqui já vai além do que eu mereço, porque eu não tenho nem faculdade. Para ganhar o que eu ganho, eu teria que ter feito uma faculdade, e eu já não tenho. Então deixa aqui como é que está, porque está muito bom. Olha, Jesus, ele aparece nas nossas vidas, notando as nossas dores e sofrimentos, e colocando diante de nós a legalidade de nós pedirmos o que quisermos acerca da nossa situação. Nós pedimos aquilo que nós achamos que nós devemos receber para sair daquela situação. E deixa eu te contar uma notícia acerca daquilo que você pensa a seu respeito, de repente, de não ser merecedor dessa bênção. Verdadeiramente, você não é merecedor. Se você olhar para a sua natureza adâmica, nós verdadeiramente não merecemos nada da parte de Cristo nas nossas vidas, mas pela sua infinita graça e misericórdia, Jesus Cristo olha para mim, olha para você e resolve conceber e conceder aquilo que anseia nos nossos corações. Afinal de contas, se aquele homem estava ali, é porque ele queria alcançar a cura, assim como se você veio até uma igreja, é porque você quer ser transfigurado, você quer ser trabalhado pelo Cristo a quem você serve e receber aquilo que você tem como desejo no seu coração. Verdadeiramente, por aquilo que você faz, você não merece, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, quando Ele te pergunta alguma coisa, você quer ser curado, você quer mudar a sua situação de vida, você quer receber algo novo na presença do seu Deus, não é para você chegar na cara de Jesus Cristo e falar: mas Deus, eu não estudei o suficiente. Jesus Cristo sabe que você não estudou o suficiente. Ah, Jesus, eu estou muito velho, deixa eu te contar uma coisa. Jesus Cristo sabe a sua idade. Ah, Jesus Cristo, eu gastei muito dinheiro errado. Jesus Cristo conhece as suas finanças também. Ele quer ouvir dos seus lábios aquilo que você quer receber da parte dele. E aí o Espírito Santo, ele te pergunta: o que é que você quer receber da parte dele? Pergunta para esse crente aí e já começa a fazer um amiguinho. Fala para ele: crente, meu amado, o que é que você está precisando da parte de Jesus Cristo? Ah, não estou perguntando a sua desculpa para não receber. Desculpa para não receber, você tem um monte. Eu estou te perguntando, não quero desculpa, eu quero saber o que você quer. Jesus Cristo perguntou: você quer ser curado? É sim ou não? Você quer receber isso que você tem almejado durante tanto tempo da sua vida?
Deixa eu te contar uma coisa. Esse homem da história, ele estava ali perto desse tanque há 38 anos. É a minha idade. 38. 38 anos que aquele homem estava ali esperando alguém levar ele para dentro d'água. Quanto tempo tem que você espera por isso que você tem esperado? Quanto tempo tem essa luta, querido? Quanto tempo tem que você está aí colocado de repente, esperando você conseguir chegar naquele conto da carochinha, como se aquilo fosse dar jeito na sua vida? A palavra de Deus diz algo especial. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi que viu aquele homem. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é que olhou para aquele homem e resolveu se aproximar dele, fazendo a pergunta se ele queria ser curado. Diferentemente de outras situações que acontecem na palavra de Deus, existem situações que o cego, por exemplo, começa a fazer um estardalhaço e aí sim Jesus Cristo vê. Mas nesse caso aqui da palavra de Deus, e no seu caso que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, foi Jesus Cristo que te viu primeiro, antes de você clamar na presença dele, e resolveu se aproximar de você, perguntando: o que é que você quer? Jesus Cristo te viu. Mediante essa luta que você está passando na sua vida, Ele te viu e resolveu se compadecer do seu problema e te ajudar a resolvê-lo. Aleluia. E naturalmente, quando você recebe a notícia que Jesus Cristo te viu, a primeira pergunta que vem está: Ele me viu, e aí? O que acontece agora? Qual é a diferença que vai acontecer? Note que a palavra de Deus, ela deixa algumas coisas aqui relacionadas ao fato de Jesus Cristo te ver e relacionadas àquilo que acontece depois que Ele te vê. Porque quando Jesus Cristo te viu, quando Jesus Cristo te vê, Ele automaticamente Ele vai na sua direção. Eu posso ouvir um amém por causa disso? E aí, quando Jesus Cristo te vê e vai na sua direção, Ele começa a operar o milagre. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E quando Jesus te viu e quando Jesus te vê, a palavra de Deus me garante que Ele já sabe qual é o problema que você está enfrentando, e você pode erguer as suas mãos aos céus e dar um glória aí. E quando Jesus te vê, que Ele já sabe o seu problema e vem operar o milagre, Ele vem e te pergunta: o que você quer e o que você precisa? No caso daquele homem, ele já sabia: você quer ser curado? Jesus Cristo, Ele já sabe o que você precisa, e Ele te pergunta nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser promovido? Você quer mudar de emprego? Porque quando Jesus te vê, Ele vem na sua direção, Ele opera um milagre, Ele te faz uma pergunta e Ele muda a sua história. Amém. E quando Ele faz essa série de situações, Ele deseja e almeja ouvir dos seus lábios uma resposta contundente, uma resposta acerca da verdade que permeia o seu coração. Você quer ser curado? Eu quero. Nesse caso especificamente, ele falou: você quer ser curado? E o homem respondeu: eu não posso porque eu não consigo. Eu bem que queria, mas não tem ninguém para me jogar na água. Note que isso que esse homem fez, nós também de vez em quando fazemos na presença de Deus. Mas tem um mais nessa história, querido. Existe um mais que consiste no quê? Você quer ser curado? Eu bem que queria, mas eu não consigo. Mediante a resposta que aquele homem dá para o Cristo, ele poderia perfeitamente olhar para a resposta daquele homem: você quer ser curado? Ah, eu quero, mas eu não consigo. Ah, tá bom, passa bem. Você aí, você quer ser curado? Ah, mas eu tenho tal situação. Então tá bom, você também não, então vou para outro. Mas Jesus Cristo, Ele pergunta para aquele homem: olha, você quer ser curado? A resposta que ele recebe: olha, até que eu queria, mas eu não consigo.
Jesus Cristo, ao invés de dar as costas para aquele homem e procurar outra pessoa que de repente tivesse uma fé mais robusta do que aquele homem, Jesus Cristo, ele olha para aquele homem, ouve a resposta e mediante aquilo que ele ouve, ele fala: olha, faz o seguinte, levanta, pega o seu leito e anda. Ele dá uma ordem para aquele homem. Ele dá uma voz de comando para aquele homem. Ele parte da situação de questionador e passa a ser senhor daquela vida. Ele passa, de repente, da situação de um negociador e fala assim: quer saber de uma coisa? Se levanta daí, rapaz, e vai andar com o seu leito debaixo do braço. Jesus Cristo, naquele momento, ele não chega para aquele homem e fala assim: o que é que você acha de levantar, pegar o seu leito e sair andando por aí? Se Jesus Cristo fizesse isso com aquele homem, fatalmente ele ia responder: você está doido, rapaz? Acabei de te falar que não tem ninguém para me jogar na água, como é que eu vou me levantar e dar por cima? Só que aí então Jesus Cristo, ele se reveste da autoridade que é liberada sobre a vida dele e fala: se levanta, anda e pega o seu leito. Entenda que Jesus Cristo, mediante a resposta que você dá, isso não interfere no milagre que Ele quer fazer na sua vida nessa noite. Pode ser que de repente você não creia muito naquilo que Jesus Cristo vai fazer. Pode ser que você não creia que você pode ter promovido na sua empresa. Pode ser que você não creia que essa situação vai mudar. Mas Jesus Cristo, independente daquilo que você crê ou não, ele se reveste do senhorio sobre a vida dele e começa a dar uma ordem de vitória sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas se o seu problema de repente era um leito que você não consegue abandonar, Jesus Cristo hoje se reveste de toda a autoridade, dá uma ordem de comando na sua vida, dizendo: olha, se levanta, pega o seu leito e anda. Começa a tomar posse daquilo que o céu liberou da sua vida. Amém. Jesus Cristo, ele não chega naquele momento numa situação de negociação com aquele homem mais. Ele fez a pergunta, não obteve a resposta, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer na vida desse homem. Porque antes de mais nada, mudar a sua história, além de ser bom para você, eu posso ouvir um amém por conta disso? Antes de mais nada, é interessante para Deus mudar a sua história. Jesus Cristo, quando chega também na situação daquele homem, ele não começa a arguir, a questionar, a interrogar aquele homem de como ele foi parar naquela situação. Por que você está aí deitado nesse leito? O que aconteceu que você resolveu ficar prostrado? Como é que foi que você chegou aqui, está aqui há 38 anos e até hoje não tomou uma postura de pelo menos se deitar na beirinha do rio ali, do poço, para quando começar você só rolar e cair lá dentro? Jesus Cristo, ele não começa a chegar diante daquele cidadão e começa a questionar o porquê que ele chegou naquele ponto, até porque Jesus Cristo já sabia, assim como ele também já sabe por que você chegou nesse ponto. Jesus Cristo sabe da sua caminhada, o porquê, o para que você chegou nesse ponto, mas o interesse de Cristo nessa noite, na minha e na sua vida, não é só colocar a sua vida numa balança, pelo contrário, é mudar a situação que você está, é mudar a sua história e te dar uma nova oportunidade. O interesse de Cristo é mudar a sua história para que você deixe para trás o que passou e possa prosseguir para o novo que se apresenta na sua vida. Deus, Cristo, não leva em consideração aquilo que você viveu antes de se encontrar com Ele. Ele quer especificamente hoje, assim como foi com esse homem, se encontrar contigo, operar um milagre na sua vida e refazer a sua história, mediante as promessas que Ele tem para a sua vida. Natural, eu não sei se você viu aquele filme MIB, já viu MIB, Homem de Preto? Nunca viu? Que tem um negocinho que ele bota na cara assim da pessoa e pum, pisca um flash e apaga a memória da pessoa.
Jesus Cristo não é um desses agentes que ele vai chegar, piscar uma luz na sua cara e a mudar a sua história. Não à toa que Jesus Cristo chega para aquele homem e fala: olha, se levanta, pegue o seu leito e ande. Ele chega para aquele homem e fala: olha, você vai pegar esse leito que você ficou 38 anos deitado, pegar, dobrar, colocar debaixo do seu sovaco e vai andar com esse leito por aí. Mas você vai ter que se levantar e começar a fazer a sua nova história. O que Cristo chega para aquele homem e diz de maneira lúdica é: tem uma nova história que existe na sua vida, mas você vai andar carregando o seu leito, porque esse leito ele faz parte da sua história. Ora, mas o que era interessante, de repente, para aquele homem andar com aquele leito debaixo do braço? Não seria muito mais interessante ele, de repente, deixar aquele leito onde estava e começar uma nova história, deixando para trás o que para trás ficou e vivendo o novo? Naturalmente que nós pensamos que sim. Mas se faz necessário aquele homem andar com aquele leito debaixo do braço, para quê? Para que as pessoas vejam e falem assim: olha, aquele ali não era aquele homem que vivia entrevado com o leito debaixo do braço? Mas agora ele não precisa mais daquele leito. O que Deus está falando comigo e contigo é que você tem um encontro com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém por conta disso? Ele muda a sua história. Posso ouvir um aleluia por conta disso? Mas aquilo que foi feito antes da sua vida continua andando junto contigo. E aí eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? O leito, queridos, ele fica andando contigo. Mas eu creio que de repente, quando as pessoas olhavam para aquele homem andando com aquele leito, as pessoas olhavam para aquele homem e falavam assim: olha, aquele ali é o ex-aleijado, que conseguiu ser liberto, lavado e remido por um milagre que Cristo fez na vida dele. Quem de repente olha para você hoje, fala que você é um ex alguma coisa, que deixou para trás alguma coisa que você faria ou fazia. Ou seja, aquele leito ao qual você estava entrevado, ele continua andando junto contigo de maneira ilustrativa debaixo do teu braço. Porque você hoje, por conta do milagre que Jesus Cristo fez na sua vida, hoje você é um ex alguma coisa. De repente um ex-viciado, de repente um ex-traficante, sabe-se lá um ex o que você é. Mas aquele leito que você carregava, ou melhor, que você estava entrevado, hoje você carrega junto contigo como sendo a sua história, como sendo aquilo que você viveu na sua vida. E principalmente aquele leito que aquele homem andava debaixo do braço, esse leito que você anda dia após dia debaixo do seu braço, é o testemunho daquilo que Cristo te libertou e transformou a sua vida. Porque quem olha para você tem que olhar e falar: olha, aquele ali era aquele que usava droga, mas veja bem, usava, porque não usava mais, ou melhor, não usa mais. Por quê? Porque Cristo entrou na vida dele e mudou a história dele. Ou seja, você é um ex alguma coisa que deixou de ser, porque Cristo operou um milagre na sua vida. Ou seja, quando alguém olha para o leito que você carrega, quando alguém olha para a sua história, o seu testemunho, aquilo que você faz hoje, remete e faz um link direto com Jesus Cristo. Quando alguém lembra daquilo que você era, a pessoa necessariamente ela tem que se lembrar daquilo que você é por conta daquilo que Cristo fez na sua vida. Ou seja, o fato de andar com aquele leito fazia com que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo. O fato de você ter sido algo faz com que hoje as pessoas encontrem com Jesus Cristo. O fato de hoje Deus ter um desejo, e que desejo é esse?
de mudar a sua história, para que você tenha uma vida em abundância. O desejo de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, fazer isso na sua vida, é que o nome dele seja glorificado e exaltado para louvor da glória dele. Porque quem vê a sua história sendo modificada e transformada, necessariamente tem que falar: existe um Deus que é vivo, que entrou na vida dele, que entrou na vida dela e que mudou a história dele. Porque se não fosse o Deus a quem ele serve, ele não conseguiria se livrar das drogas. Se não fosse o Deus a quem ela serve, ela não conseguiria constituir família. Verdadeiramente existe um Deus, e é um Deus grande, porque Deus foi capaz de mudar a história dele e a história dela. E se Deus foi capaz de mudar a sua história, ele é capaz de fazer muita coisa, querido. Glória a Deus. E aquilo que ele fez na sua vida é o que serve de testemunho para que muitos possam se converter. É natural que nós, hoje em dia, que andamos junto com Jesus Cristo, nós temos vergonha, de vez em quando, de andar com aquele leito debaixo do braço, de andar com aquela cama que nos deixou entrevado durante tanto tempo. Mas isso é a minha, isso é a sua história. Isso são coisas que aconteceram na sua vida, que hoje em dia serve como testemunho para que o nome de Cristo seja engrandecido e colocado num alto patamar por conta daquilo que ele fez na sua vida. Pode ser, de repente, que você tenha vergonha de andar com esse leito e tenha vergonha da sua história. Mas eu tenho certeza que, assim como aquele homem, de repente, ele andou com aquele leito debaixo do braço, e de repente você anda com um leito também debaixo do braço. Debaixo de um braço você anda com o seu leito, mas debaixo do outro braço você anda com a Bíblia, que foi que mudou a sua história, que o Espírito Santo que vive dentro de você, que foi capaz de fazer infinitamente mais do que você pôde imaginar. Então, queridos, não tenha vergonha de andar com o seu leito, mas também não tenha vergonha de andar com a sua Bíblia debaixo do braço, para dar um testemunho que existe um Deus que é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede e do que você imagina, queridos. Viva a sua história, viva aquilo que você viveu no passado. Por que viva, queridos? Porque hoje em dia essa história é o motivo que você tem para erguer as suas mãos aos céus e falar: verdadeiramente existe um Deus grande. Porque com a história que eu tenho já era para eu ter morrido, com a história que eu tenho era para eu ter padecido, com a história que eu tenho não era para viver o que eu tenho, mas por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pela sua história vivida é que você pode glorificar e exaltar ao nome do Senhor, porque Ele te amou primeiro e mudou a sua história em nome de Jesus. Então dê uma salva de palmas a esse Deus, porque tudo teve um porquê, teve um para quê, e que porquê e para quê foi esse? Engrandecimento do nome de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém? Então se coloque de pé nessa noite, vamos agradecer a Cristo por tudo que Ele fez na nossa vida. E naturalmente eu queria e quero perguntar nessa noite, porque Cristo cruzou o caminho daquele homem que estava entrevado, assim como Ele cruzou o seu caminho nessa noite também. E de repente você chegou aqui nessa noite e tem um desejo especial de refazer a sua aliança com Jesus Cristo, ou então de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você, de repente, que está aqui nessa noite com esse desejo no seu coração, a levantar uma das suas mãos aos céus e poder refazer essa aliança com Jesus Cristo. Amém? Visto que todos aqui no nosso meio têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a dar a mão para esse irmão aí que está do seu lado e que, em forma de agradecimento, você possa, com as suas palavras, nesse lugar, levantar um altar de adoração, um altar de oração, para agradecer aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor nos amou primeiro, o
Senhor cruzou o nosso caminho, Pai. O Senhor fez o sobrenatural na nossa vida, que é nos resgatar, Senhor, daquele lugar onde nós estávamos vivendo. Pai querido, o Senhor nos viu primeiro, Pai. Pai querido, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio andando na nossa direção a fim de nos resgatar. Então, Pai querido, nós queremos engrandecer Teu santo nome, Pai. Nós queremos Te agradecer pela Tua santa obra na nossa vida, Pai. Nós queremos glorificar Teu santo nome, Pai, porque nos dias que se aproximarão aí, Pai, existirá, Senhor, uma festa comemorada na nossa cidade e nós não participaremos dela, Pai, porque Deus, o Senhor descortinou os nossos olhos, Pai. O Senhor nos deu uma nova oportunidade, Pai. O Senhor abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos ver, Pai, que não existe nada ali que possa, Senhor, engrandecer ao nosso espírito, a nossa alma, aos nossos corpos. Então, Deus querido, Pai amado, nós queremos glorificar Teu santo nome porque o Senhor nos resgatou, Pai. Nós queremos engrandecer a Ti porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, com um coração grato e agradecido, Pai, por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor trabalhou nas nossas vidas de maneira incessante para nos tirar daquele lugar. E Deus querido, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos pelo Teu amor nas nossas vidas. Nós somos gratos porque o Senhor nos amou. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos guiado. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos resgatou e se deu em sacrifício por cada um de nós. Então, Deus querido, Pai amado, nos guarda durante essa semana mais uma vez, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Revela-te a nós através da Tua palavra, Senhor. Revela-te a mim, revela-te ao meu irmão que está do meu lado direito, revela-te ao meu irmão que está do meu lado esquerdo, Pai. Derrama das Tuas bênçãos, derrama do Teu Espírito, da revelação da Tua palavra. Fala com ele, Pai. E abre, Senhor, o entendimento, Pai, para que ele possa ver que o Senhor tem estado com ele em cada momento, Pai. Deus querido, Pai amado, guarda aqueles que vão viajar nas estradas, Pai. Guarda aqueles, Pai, que vão sair, Senhor. Guarda aqueles que vão entrar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cobre a cada um com Teu sangue, Pai. E vem ser conosco para louvor da Tua glória. Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua obra nas nossas vidas, Pai. E agora, Deus, que nós vamos retornar para casa, eu Te peço, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos lave com Teu sangue, faça-nos invisíveis, Pai, para qualquer tipo de situação contra as nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nos dá uma semana de regozijo, de refrigério na Tua presença, Pai. Nos dá uma semana, Senhor, onde nós possamos triunfar e receber das Tuas bênçãos. Pai querido, Deus amado, o mundo diz por aí que o ano só começa depois do carnaval, mas Deus, nós acreditamos que nessa semana o Senhor pode mudar a nossa história e nos dar uma bênção que nós sequer estamos esperando, Pai, e que não tem nada de carnaval não, Senhor. Antes do esperado chegará nas nossas mãos aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. E vai ser, Senhor, nessa última semana desse mês, Pai. Não tem nada de carnaval pra gente não, Pai. Nessa última semana de fevereiro, que muitos julgam que não serve para nada, o Senhor vai operar um milagre nas nossas vidas para louvor da Tua glória. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que quando se levanta do trono, nada pode te deter, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que quando bate o martelo, nada pode fazer o Senhor retroceder. E Deus querido, essa semana que muitos dizem que não serve para nada, é a semana que o Senhor vai operar prodígios, maravilhas, para fazer diferença entre aqueles que te servem para aqueles que não te servem, Pai. Despede Teu povo debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.